Há alturas da nossa vida em que estamos bem, confortáveis com a nossa vida. Temos a nossa independência, energia e tempo para fazer aquilo que quisermos dela. Mas isso por vezes pode ser um grande problema. Quem diria que demasiado conforto poderia transtornar-nos psicologicamente, tanto quanto o desconforto em si? Vivemos num tempo em que tudo é feito por nós. O nosso papel é meramente de espectador. Fizemos coisas para nos porem felizes o tempo todo. Até que ponto é que podemos considerar que essa felicidade não é apenas oca? Não teremos confundido a palavra felicidade com um estímulo? A minha avó conta-me histórias sobre quão feliz ela foi a tricotar os cortinados da casa à mão. Uma coisa que hoje em dia é impensável de se fazer. Imagino-me eu a faltar a uma saída à noite com a justificação de estar a tricotar os cortinados para a minha casa. Mas não será aí que está a essência da felicidade? Passar tempo a fazer uma atividade lenta que envolve paciência, dedicação, falha e sucesso. Aprender, seja aquilo que for, requer tempo. De alguma forma ganhamos a ideia de que tudo se faz muito rápido e que tudo acontece muito rápido. Será sempre assim? James Clear dá este exemplo da perspectiva versus a realidade. A linha reta representa aquilo que nós achamos que vai acontecer. A linha curva representa aquilo que realmente acontece. Aquele espaço no meio, ele chama o vale do desapontamento. Quando as pessoas estão ali, as coisas ficam difíceis. Sentimos que não estamos a evoluir e começamos a pensar que não somos bons o suficiente. E a maior parte de nós desiste. Será que a capacidade de lidar com a frustração e falha é uma coisa dos tempos antigos? E já não somos capazes de coexistir com a falha? Haverá uma forma saudável de lidar com o erro e a falha? Será possível falhar e estar feliz? Ou falhar significa ser miserável e insuficiente, o que levará, por fim, à desistência? Há 2 anos comecei a trabalhar no ramo da aprendizagem de línguas e isso veio a mudar completamente a forma como eu olhava para a aprendizagem. Comecei a trabalhar online como professor de português de língua estrangeira. Como tal, falar uma outra língua não é uma opção, é obrigatório. Como tinha passado um monte de anos na escola a ter contacto com o inglês e é considerada a língua universal, a minha decisão estava tomada. Eu tinha que melhorar o meu inglês. O mais difícil era conversar com os meus alunos, dado que o meu conhecimento era super básico e eu conseguia lhes explicar pouco mais do que a conjugação de verbos em português. Visto que tinha de melhorar o meu conhecimento do inglês, pus mãos à obra. Comecei por ver imensos filmes e séries em inglês sem legendas, já que nas minhas aulas também não teria as legendas para me ajudar. E decidi que todos os livros que leria seriam originalmente escritos em inglês e eu leria a cópia na língua original. Foi difícil habituar-me à ideia de que iria ver um filme em que iria apenas entender 30% do filme, sendo que a maior parte dessa compreensão seria dos estímulos visuais. A leitura era o pior, pois não há nada que te possa indicar o que se está a passar sem ser as letras. É muito simples neste caso. Ou sabes, ou não sabes. Ao mesmo tempo que estava a fazer este estudo intensivo, continuei a ensinar português aos meus alunos com o meu melhor inglês. Eu não sei se vos consigo explicar o desconforto que é tentar explicar a alguém alguma coisa complexa com um vocabulário super reduzido. Contudo, eu estava feliz. Quando parava para pensar na minha vida e no quanto eu estava a evoluir semana após semana, ficava super feliz e não consigo usar outras palavras sem ser um sentimento de realização e uma felicidade profunda.
Com o passar do tempo, o meu inglês continuou a melhorar e comecei a notar que as conversas que conseguia ter com os alunos eram de alguma forma mais profundas, especialmente quando lhes explicava algum conceito que não existia em inglês. Eu tinha a capacidade de lhes explicar aquilo a um nível muito mais profundo, o que, em última análise, levaria a que eles compreendessem melhor e tornaria o processo de aprender a língua muito mais divertido e proveitoso. Posso afirmar com certeza que ao fim de 9 meses era completamente fluente em inglês, até ao ponto de estar a ler qualquer coisa em inglês ou português e nem sequer saber a diferença entre os dois, pelo menos de forma consciente. Era tudo super natural. Uma coisa que me faz pensar, e que estava a pensar quando escrevi o guião deste vídeo e continuo a pensar agora mesmo, é que é um bocadinho difícil lembrar-me de fases más enquanto eu estava a melhorar, enquanto eu estava a aprender esta língua. Porque a verdade é que eu estava super feliz e entusiasmado com o meu progresso. Contudo, lembro-me muito bem do que sucedeu a isto, do processo seguinte, da fase seguinte. O sentimento de estagnação é horrível. É muito triste sentir-te estagnado num sítio da tua vida. Este sentimento é muito comum em pessoas que ficam milionárias do dia para a noite. Tinham tantos sonhos e objetivos e de repente está tudo à distância de dar dinheiro que nem sequer vão sentir falta porque têm mais de onde este veio. Agora que consigo falar em inglês fluentemente, já não me sinto tão estimulado ao ler coisas ou ver filmes e por isso não sinto uma curva de aprendizagem tão acentuada. Com isto, decidi embarcar numa nova aventura. Há 6 meses atrás comecei uma jornada que me levaria a mudar a minha opinião sobre o processo da aprendizagem de línguas. Há 2 gerações atrás a minha família foi obrigada a emigrar para a França, pois a vida em Portugal estava um bocadinho difícil. E lá eles foram obrigados a aprender o francês por si próprios e de uma forma muito mais desarrascada, uma forma que não é aquela que está a ser ensinada nas escolas e honestamente esta da minha família é muito mais eficiente. Já estão a perceber onde é que eu quero chegar com isto, não é? Em dezembro de 2021 comecei a aprender francês. O meu objetivo era tentar simular o cenário em que a minha família esteve, ou seja, rodeados pela língua. Tomei a mesma abordagem que tive com o inglês. Comprei livros em francês, só lia livros em francês, falava com a minha família em francês, escrevia os meus pensamentos em francês, fiz vídeos em francês. E aqui está aquilo que eu consigo fazer depois de 6 meses. Pendant ces 6 mois, je trouvais beaucoup de problèmes avec l'apprentissage, mais j'étais heureux, très heureux. Apprendre une langue, c'est un processus lent et qu'implique beaucoup de patience. Mais cela en vaut de peine. Avec cet apprentissage, je peux me connecter beaucoup mieux avec ma famille, spécialement quand ils me racontent leurs histoires dans la France. Je sais que l'inconfort, c'est un truc que les gens d'aujourd'hui n'aiment pas. Mais le bonheur de la vie vient d'y apprendre à faire face à cet inconfort. Et le bonus, c'est que ça te donnera l'histoire que tu peux raconter à ton enfant.